Gente, Rayane é acusada de racismo e Creu diz que vai processar Will e chama ele de lixo vacilão. Confira agora. Gente, o caos se instalou de vez? O clima em A Fazenda pegou fogo e tudo começou com uma simples panela de arroz. Sim, você ouviu certo. Um arroz estragado foi o estopim da briga mais pesada da semana. E no meio disso tudo, quem aparece? Creu, Rayane e Will, transformando o que era para ser um almoço tranquilo num verdadeiro barraco digno de novela das 9. Mas antes de eu te contar como essa treta escalou para um nível surreal, já se inscreve aí e ativa o sininho, porque se esse fogo continuar ardendo do jeito que tá, vai ter muita fofoca quente vindo pela frente. E eu prometo te deixar por dentro de cada detalhe. Agora segura, porque essa história começa daquele jeitinho que a gente ama, com um não era nada demais, até virar tudo demais. Tudo começou quando Creu resolveu descartar uma panela de arroz que, segundo ele, já estava passando do ponto. O cheiro não estava dos melhores, o aspecto era duvidoso e ele decidiu jogar fora. Só que, claro, em A Fazenda, qualquer gesto pode virar um barril de pólvora. Rayane, que já andava de cara virada com ele, não perdeu tempo e soltou. Você nem sabe jogar arroz fora direito, vai acabar quebrando a mão. A provocação foi o suficiente para acender o pavio. Creu, com aquele jeito explosivo que a gente já conhece, respondeu atravessado. E dali para frente foi só ladeira abaixo. Um começou a gritar, o outro rebateu, e quando viram, o arroz virou símbolo da discórdia. Rayane disse que o arroz estragado podia deixar alguém doente, e Creu retrucou dizendo que ela só queria palco. Foi aí que a discussão tomou um rumo pessoal. Rayane soltou que ele não era homem o bastante para assumir as próprias atitudes, e o Creu, sem filtro, rebateu. Vai cuidar dos teus filhos e para de se meter comigo. E como se não bastasse o fogo cruzado, Will decidiu entrar no meio, e foi exatamente aí que o barraco ganhou outro nível. Will, tentando defender Rayane, questionou o comportamento de Creu e disse que ele vivia fazendo comentários desnecessários sobre as mulheres da casa. Aí pronto. O clima azedou de vez. Creu virou para ele com um olhar atravessado e o tom subindo. Ah, é? E você, quem pensa que é para falar da minha filha? Vai cuidar da tua vida, moleque. Daquele momento em diante, a cozinha virou um ringue verbal. Um atacava, o outro respondia, e as pessoas ao redor só observando, tentando entender onde tudo aquilo ia parar. O arroz já tinha virado pano de fundo para uma guerra de egos, mágoas antigas e raiva acumulada. Entre uma troca de gritos e outra, dava para sentir a tensão no ar. A briga não era mais sobre comida estragada, era sobre respeito, orgulho e quem ia sair por cima diante das câmeras. E no meio do fogo cruzado, a galera começou a se dividir, uns apoiando o Creu, outros achando que o Will estava certo em defender Rayane. Mas o que ninguém esperava é que esse desentendimento, que começou por causa de uma panela de arroz, fosse se transformar numa das ameaças mais pesadas que já rolaram dentro do programa. E eu te garanto, o que aconteceu depois fez até os produtores ficarem de cabelo em pé. A treta estava só começando. E a próxima parte é o momento em que o Creu perde o controle e solta a frase que deixou o público inteiro em choque. A tensão já era insuportável. A cozinha inteira parecia um campo minado prestes a explodir. E Creu, que até então só discutia, deu um passo à frente. O tom de voz mudou, os gestos ficaram mais agressivos, e foi aí que a confusão tomou proporções que ninguém esperava. De repente, ele apontou o dedo na cara de Will e soltou a frase que congelou o ar. Cruza comigo no rio pra tu ver. O silêncio que veio depois foi quase mais pesado do que a própria ameaça. Ninguém sabia se era bravata ou aviso sério, mas o olhar de Creu dizia tudo. Ele não falava mais como um participante irritado, falava como alguém pronto para levar a briga além das câmeras. Will, visivelmente tenso, ainda tentou manter a calma. Disse que não queria confusão, que ninguém precisava encostar em ninguém, mas a expressão dele entregava o medo disfarçado. A cena ficou registrada de todos os ângulos, com o dedo de Creu tremendo de raiva a poucos centímetros do rosto do adversário. Nas redes sociais, o momento explodiu. O vídeo foi parar em todas as páginas de fofoca, nos perfis de cortes e até nos comentários de quem nem acompanha o programa. A frase "cruza comigo no rio" virou o novo bordão do caos, e muita gente interpretou aquilo como uma ameaça de morte velada. Enquanto os internautas discutiam se Creu devia ser punido, dentro da casa o clima continuava tenso. Ninguém se aproximava dos dois.
Rayane, que foi o motivo inicial de toda a confusão, tentava se afastar, visivelmente nervosa, e Carol cochichava com as meninas tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Creu andava de um lado para o outro, respirando pesado, repetindo frases curtas, como quem ainda queria brigar. Não me tira do sério, não. Na rua é diferente. Na rua é outro papo. Era nítido que ele não falava só por impulso. O rosto vermelho, as veias saltando, o corpo inclinado para frente. Era ameaça pura. E o público percebeu isso na hora. Enquanto isso, Will tentava se recompor. Sentou no sofá, passou a mão no rosto e soltou, num desabafo quase inaudível. Esse cara tá louco. A produção chegou a interferir discretamente, chamando os dois para conversar separadamente, mas o estrago já estava feito. A briga, que nasceu de um arroz esquecido, agora tinha virado assunto policial dentro do reality. Nos bastidores, os fãs começaram a cobrar providências. A hashtag #ExpulsaCreu subiu em questão de minutos e os comentaristas de plantão começaram a questionar até onde a produção permitiria que a atenção fosse levada. Mas, curiosamente, parte do público defendia Creu, dizendo que ele só falou da boca para fora, que Will provocou demais e que a ameaça não passava de impulso. Só que quem viu o vídeo sabe, não era só um desentendimento comum. Tinha algo sombrio no ar. Uma mistura de raiva, orgulho ferido e ego machucado. O mais impressionante é que ninguém ali tentou realmente apaziguar a situação. Parecia que cada um observava de longe, esperando ver quem seria o primeiro a perder a cabeça de vez. E para muitos, Creu já tinha perdido. A partir desse momento, o jogo mudou completamente. A casa se dividiu, as alianças começaram a ruir, e a imagem de Will, antes apagada, ganhou força por causa da repercussão. Ele virou o símbolo da vítima injustiçada, enquanto Creu passou a ser visto como o vilão da temporada. A ameaça, cruza comigo no Rio, virou marca registrada do caos. E ninguém conseguia mais falar de A Fazenda sem citar aquela cena. Era o tipo de momento que ultrapassa o entretenimento e se transforma em acontecimento. A briga que começou no calor da cozinha agora ardia nas telas de milhões de brasileiros. E o fogo, ao invés de apagar, só aumentava. Depois da ameaça, o ambiente dentro da casa virou um campo minado. Cada palavra parecia um gatilho e ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Creu, ainda inflamado, começou a elevar o tom mais uma vez, agora mirando suas provocações em Rayane. Foi nesse momento que ele atravessou a linha que separa a treta do constrangimento. Com um sorriso debochado, ele levantou a perna e soltou. "Olha aqui o meu Wi-Fi, tá vendo? Eu não tenho tornozeleira eletrônica, não." O gesto foi rápido, mas suficiente para deixar todos boquiabertos. O que era para ser apenas mais uma troca de farpas virou uma cena humilhante. A provocação era clara. Rayane já havia sido presa e usou tornozeleira eletrônica no passado. E Creu sabia muito bem o peso disso. Rayane ficou paralisada por alguns segundos, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido. O olhar dela misturava raiva e vergonha. Alguns colegas tentaram disfarçar o desconforto, outros riram nervosamente, sem saber onde enfiar a cara. O clima ficou pesado, denso, quase irrespirável. A ofensa atingiu um nível pessoal, expondo um capítulo sensível da vida de Rayane em rede nacional. O público, que acompanhava tudo ao vivo, reagiu imediatamente. Em poucos minutos, a cena viralizou nas redes sociais. A frase "Olha o meu Wi-Fi" virou meme, mas também gerou revolta. Muitos apontaram o comportamento de Creu como cruel, covarde e completamente fora de limite. Lá dentro, a situação só piorava. Will, ainda abalado pela ameaça anterior, se levantou e encarou Creu, dizendo que aquilo era desnecessário, que ninguém tinha o direito de humilhar ninguém por erros do passado. Creu, por outro lado, debochava, dizendo que apenas estava falando verdades. A tensão cresceu a ponto de o grupo se dividir em silêncio. Alguns começaram a evitar os dois, preferindo se esconder no quarto ou fingir que estavam ocupados com tarefas da casa. Ninguém queria se meter em mais um escândalo. A partir dali, Rayane passou a andar cabisbaixa, tentando evitar contato. Em um momento captado pelas câmeras, ela chegou a comentar baixinho com Carol que não esperava ouvir algo tão baixo. Carol balançou a cabeça e respondeu que aquilo tinha passado de todos os limites. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o comportamento de Creu depois. Parecia orgulhoso. Sorria, gesticulava, repetia a cena da piada como se tivesse vencido uma disputa invisível.
Em vez de arrependimento, ele mostrava prazer em ter desestabilizado o grupo, enquanto o público discutia o que seria feito, se haveria punição, advertência ou expulsão. Creu caminhava pela casa como se nada tivesse acontecido. À noite, durante o jantar, ele chegou a comentar em tom irônico: "Tem gente que não aguenta ouvir a verdade, né? Aqui dentro todo mundo tem passado, eu só falei o que todo mundo sabe." Essa frase reacendeu a indignação de quem ainda tentava manter a calma. Rayane, cansada de ser o centro da provocação, retrucou: "Falar da vida dos outros não é verdade, é covardia." O bate-boca recomeçou e, dessa vez, nem os risos disfarçados dos outros participantes conseguiam aliviar o constrangimento. Tudo parecia sair do controle. Do lado de fora, a repercussão crescia. Perfis de fofoca, jornalistas e até ex-participantes comentavam o episódio, pedindo respeito e cobrando o posicionamento da emissora. Creu, antes visto como um competidor folclórico e engraçado, passou a ser considerado o vilão da vez, alguém disposto a tudo para chamar atenção, mesmo que isso significasse humilhar alguém em rede nacional. A treta já não era só entretenimento. Tinha virado um debate sobre limites, respeito e humanidade dentro de um reality show. E ali, entre olhares cruzados e silêncio constrangido, a casa inteira entendeu. Depois daquela provocação, nada mais voltaria a ser igual. Depois da humilhação pública entre Creu e Rayane, o clima na casa parecia um barril prestes a explodir de novo. E explodiu. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Agora, Carol, Saori, Tamires e Martina entraram na guerra. E o que era uma treta localizada virou um verdadeiro festival de xingamentos. Tudo começou quando Carol reviveu uma história antiga sobre o cabelo dela, algo que Will tinha comentado dias antes. Bastou isso para o pavio acender. Carol acusou o participante de debochar do seu visual e, com o sangue fervendo, começou a gritar no meio da sala. Will respondeu que nunca a ofendeu, dizendo que sempre manteve respeito, o que só deixou Carol ainda mais irritada. Saori tentou intervir, mas acabou entrando na linha de fogo. Ela disse que Will não respeitava ninguém, lembrando de quando ele teria feito piadas sobre a roupa íntima dela. A discussão desandou rápido. A casa virou um ringue verbal, com insultos atravessando de um lado para o outro. Enquanto isso, Tamires e Martina começaram outro embate paralelo, que terminou no ponto mais baixo da noite. Martina cuspiu em Tamires, num gesto que deixou todos em choque. Foi um momento de puro descontrole. A reação foi imediata. Gritos, ofensas e uma energia pesada tomaram conta da casa. Creu, que parecia se deliciar com o caos, aproveitou para cutucar ainda mais. Chamou Rayane de lixo de mulher e atacou Will novamente, repetindo o discurso da ameaça velada. "Cruza comigo no rio para tu ver." O olhar dele era de provocação pura, como se quisesse reacender a faísca. A briga tomou proporções absurdas. Entre choro, gritos e deboches, ninguém mais sabia quem estava certo ou errado. A convivência, que já era tensa, se transformou em um campo de guerra. A cada novo conflito, o jogo deixava de parecer um reality e passava a se aproximar de um colapso coletivo transmitido ao vivo. Enquanto o caos tomava conta da casa, Fabiano parecia viver em outro mundo. No auge da confusão, enquanto gritos ecoavam pelos corredores, ele simplesmente ficou deitado no sofá, imóvel, como se nada estivesse acontecendo. Virou piada entre os internautas, o rei da calmaria no meio do apocalipse. Em meio a tantas brigas, ele virou o símbolo involuntário do tédio, enquanto o resto dos participantes se engalfinhava. Lá fora, o público acompanhava tudo em tempo real. As lives ferviam, os comentários não paravam e as torcidas se dividiam em verdadeiras batalhas digitais. Corações coloridos começaram a dominar as enquetes. Vermelho para quem queria Fabiano, verde para Creu e amarelo para Will. A votação estava acirrada, mas o público já mostrava sinais de cansaço. Era tanta treta que nem dava para saber quem estava no papel de vilão ou vítima. Os comentaristas de plantão analisavam cada gesto, cada palavra, cada olhar atravessado. Do lado de dentro, os ânimos ainda não tinham se acalmado. Carol continuava lançando indiretas contra Will, que revidava dizendo que ela estava sem enredo, enquanto Rayane e Tamires ainda tentavam digerir as ofensas da noite anterior. O programa, que já era conhecido pelas confusões, parecia ter ultrapassado todos os limites.
No meio disso tudo, Creu seguia com seu jeito provocador, fingindo não entender o peso das próprias palavras. Já Will ganhava apoio do público, que via nele o lado mais sensato da história, mesmo depois de tantas provocações. A edição da noite prometia ser uma das mais tensas da temporada, com todos esperando para ver quem seria o próximo a sair. Ou pior, a perder o controle. E se você acha que o fogo apagou, pode esquecer. Amanhã tem mais. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente acompanha cada treta, cada olhada torta e cada bomba que estoura dentro da fazenda. E do jeito que as coisas estão indo, o próximo barraco pode ser ainda mais insano.